Essa é a nossa viagem. Essa é a nossa viagem. Me dá licença que essa é a nossa viagem. Com esse sonzinho acústico bacana aí do Decoders, voltamos para o segundo bloco do Pub Talk, o bloco cervejeiro aí, que tem o apoio de sempre do Chopp Juí, que fica ali na Randstaden 36, telefone 33334545, né? E que nos apoia aí há semanas e tal, e que continue assim, porque a gente adora o Chopp Juí. É o que o Chopp é o nosso combustível da gravação, né, galera? Cada vez melhor, mantendo sempre o padrão de qualidade, né? E a gente não está sendo pago para falar isso, por incrível que pareça. A gente fala isso porque a gente realmente acredita. Mas hoje a gente tem aqui uma atração especial, né? Essa cerveja que é da Paulista Dogma, né? Essa aqui é a Cafusa. Essa cerveja, ela é um clássico já, por incrível que pareça. Porque essa cerveja, eu vou conversando aqui, contando um pouco dessa cerveja enquanto eu faço o serviço, né? Essa cerveja, ela começou caseira, né, como várias outras cervejas do Brasil aí, que estão ficando famosas. E depois, por causa do sucesso dela enquanto caseira, ela motivou ali o Bruno, né, que era da antiga cervejaria Serra de Três Pontas, a partir para uma produção profissional, né? E tá dando muito certo, porque essa cerveja realmente é uma maravilha. Eu quero ver a opinião de vocês. Trata-se de uma Imperial India Black Ale, no caso, né? Que seria uma IPA preta... Ao extremo. Uma IPA preta mais alcoólica, né? Imperial, no caso. Né? E que é uma variação bem recente, assim, das IPAs, que a gente já está até acostumado a tomar. E eu comprei essa cerveja aqui pensando em ti, cara. Porque eu sei que tu... Tentando me doutrinar na cerveja Eu sei escura. que tu não gosta muito de cerveja que tem malte torrado, como é o caso dessa aqui, mas eu sei que tu é um amante das IPAs e do lúpulo e tal. Então, antes de mais nada, eu quero ver a tua opinião sobre a Cafusa. O aroma já me conquistou porque é um aroma de IPA, né? Aquela coisa lupulada do estilo, né? Vamos ver o gosto agora. Ela é um jargão, vamos para o lugar comum, mas ela é equilibrada, né? Ela sente o malte torrado nela, mas ela tem o lado do gênero da IPA dela bem forte. Sim, o amargor, né? Um amargor bem amarga. Bem característico. Achou amarga? Tu vai me perguntar qual é o IBU dela? Vou. Tu pergunta, por favor, qual é o IBU dela? Hoje eu sei. Dessa aí? Ela tem 110 de IBU, né? Pelo que diz aqui no rótulo, né? Da Dogma Cafusa. Com licença. Aí, pessoal, a cerveja normal que a gente toma aí tem que 4. Mas o IBU é aquela coisa, né? Tem gente que tem mais tolerância ao amargor, então nem sente. E tem a questão do equilíbrio da cerveja. Né? Ela pode ter um IBU muito alto, mas se for uma cerveja equilibrada, ela não te agride, né? E é o caso da Cafusa. Eu acho que ela é uma cerveja e o teor alcoólico dela é quanto? 8,5%. 8,5%. Ela termina com uma nota de café, assim, no final dela, né? Ela termina, né? O café. Mas sem tu vê, com 110 de IBU... Ela começa uma IPA clássica no aroma. No aroma e até no sabor, assim, no primeiro momento.
e no final ela vai ficando No mais... final vem um café, um vem o café, caramelo, o torrado é. do malte. Bem interessante. Assim. Eu acho Uma ela experiência rica do ponto de vista de paladar. Assim, Não, a cerveja. e quebra um paradigma, porque as IPAs geralmente são, não digo claras, né, mas elas são mais, não são escuras, Não, que nem essa desse aqui, jeito né? não. Uma coisa que eu acho muito bacana na história da Dogma, né, e como eu falei no início, a Dogma era uma cervejaria que começou caseira e virou cigana, no caso, na Serra de Três Pontas, que se juntou com o pessoal da Noturna e da Prima Sati, que eram outras duas cervejarias ciganas, que é o que a gente conversou na semana passada, você lembra, Nene? Das cervejarias que não tem uma fábrica, sim. né? E eram 3 cervejarias ciganas, só que eles eram tão amigos e produziam, inclusive, juntos. Eles disseram, pô, por que a gente não faz a nossa? Junta as 3, faz a nossa. Eles juntaram, por exemplo, a cerveja da Noturna, da Prima Sati, da Serra de Três Pontas, e agora todos estão na Dogma e estão indo muito bem, assim, tipo, nesse momento do ano, todo ano tem um jornalista ali de São Paulo, que é o Roberto Fonseca, que faz uma enquete com os personagens do meio cervejeiro, assim, dos melhores do ano que passou. E tem várias cervejas da Dogma, inclusive a Cafusa, que estão sendo muito bem votadas, assim, sabe? Porque os guris sabem fazer cerveja. E sabem fazer rótulo, né? Não sei se vocês notaram. É legal. Eu acho esse rótulo aqui, já votei nele como o melhor, o mais bacana, na minha opinião. Eu acho esse rótulo aí uma obra, sabe? Uma obra. A cerveja é aprovada, cara. Provavelmente no final do ano, a da semana passada e essa eu vou ver as Eu te outras. confesso que eu ainda ficaria mais com a da semana passada. Essa aqui é uma cerveja É uma cerveja mais de verão, a da semana passada. exótica, Essa aqui, vamos dizer assim, essa do aqui ponto de vista de... É que ela é uma cerveja bem mais, como é que eu vou dizer? Bem mais potente, mais robusta. Não é uma cerveja. Não é uma cerveja que nem, por exemplo, a San Diego, é outra coisa. San Diego. Tomar em grandes volumes. Exatamente, a San Diego é uma cerveja mais refrescante e tal. Essa aqui é uma cerveja que se presta mais, como uma grande parte das cervejas escuras, digamos assim, né? Desses estilos que levam mais malte torrado, ela se presta bastante para uma harmonização, né? Então, aqui, eu não sei se no caso, stout geralmente a gente fala para harmonizar com sobremesa de chocolate e tal. Essa aqui, cara, eu acho que ela harmoniza mais mesmo com um churrascão, entendeu? É? Churrasco, feijoada. Mas olha que me pediu chocolate, eu sinceramente acho que mesmo? ela com chocolate ela não iria mal, não. Acho O amargor vai dar um contraste, Vai dar né? um Isso que é contraste, legal. que Geralmente cairia tranquilamente bem. a stout ela harmoniza mais por semelhança, né? Essa aqui talvez tenha os dois, né? Tipo um pouco de semelhança, um pouco de contraste por causa do amargor e tal. Ela lembra, como é que falou, no final, café e também um pouco do chocolate bem amargo. O malte O final do torrado, gosto dela é isso aí. ele fica exatamente. Ela começa no paladar como uma IPA mais clássica e ela vai termina depois, tu como vai um sentindo café ou um o malte, chocolate ele vai amargo, entrando no gostoso. gosto. Bem interessante. Esse estilo, ele é bem novo, assim, sabe? Ele entrou nos guias de estilo faz o quê? 2 anos, 3, se muito. Foi um estilo que os americanos começaram a desenvolver, né? E aí eu me lembro que na época se fazia muito Black IPA, no caso, que se chama, né? Se usava muito um lúpulo chamado Cascade, que é um lúpulo até bem conhecido. E aí tinha uma briga, porque, Black IPA ou Cascade and Dark Ale. Tinha a briga, como se nomearia esse estilo. Sim. Porque Black IPA, se tu for pensar pelo inglês, é Black India Pale Ale. Então, tipo, é Black e Pale, que seria preto e pálido. Então, um parece que anula o outro. Eu, particularmente, acho bem estranha essa denominação aí de Black India Pale Ale. Eu até preferia o Cascade, né? Mas também limita a varietal do lúpulo. O lúpulo, daqui a pouco alguém bota um outro lúpulo Aí aqui, vira já- Amarillion Black Ale. Aí, sabe? Citra, Então Black Black Ale. IPA fica uma coisa mais, apesar de ser estranho, né? Linguisticamente falando, mas é bem mais didático, né? E traduz o que é a cerveja. Tu tomando, tu consegue sentir Exatamente. as características dos dois estilos, né? Então, Mas tá aprovado aí, né? Pelo... eu tô sendo doutrinado em cerveja escura aqui, tô, Tu gostou? Com licença. tô Muito gostando, boa, tô eu gostando. E o interessante é que os guris lá da Dogma, eles são de São Paulo, né? São paulistas e tal. O Bruno, o Leonardo e, deixa eu ver, e o Luciano. Mas essa cerveja é fabricada, ela tem um
dedinho gaúcho, porque ela é fabricada aqui na Tupiniquim, ali em Porto Alegre. Ah, em Porto Alegre. Exatamente, eles fabricam ali na fábrica da Tupiniquim, né? No núcleo cervejeiro de Porto Alegre. Ali no polo cervejeiro da Anchieta, que para quem vai para Porto Alegre e gosta de cerveja artesanal, tem que dar uma volta ali na Cultura Anchieta. ali, né? Olha, é sensacional. A última contagem que eu sei tinha 11 cervejarias num raio de 2 km. Entendeu? Tu chega ali perto do aeroporto, ali no Maitá, no Anchieta, desculpa, dá uma caminhada, tu vai visitar 11 cervejarias. E dessas 11, por exemplo, no caso, a Tupiniquim foi eleita no último Festival Brasileiro, em Blumenau, foi a cervejaria mais premiada. Do lado, é impressionante, mas assim, ó, a 20 metros da Tupiniquim, na mesma calçada, tá a Seasons, né, que é outra cervejaria muito conhecida assim, no meio artesanal, que teve a melhor cerveja do festival. Então a cervejaria a cervejaria mais premiada e a cerveja Nós estamos a 20 metros de distância. a 20 metros de distância. Teve uma Salt Beer Cup que foi piada, porque das 3 IPA premiadas, 2 eram da Tupiniquim e 1 era da Seasons. Quer dizer, as 3 melhores IPAs da América Latina foram feitas num raio de 20 metros, uma da outra. Então, quer dizer, Porto Alegre está muito bem. Né? Se fosse um outro país mais empreendedor, isso já tinha uma rota turística acontecendo ali e... Pois é, cara. Existe essa ideia, o Sebrae tá tentando fazer e tal, incentivando, mas eu confesso que ainda eu acho que falta bastante, sabe? Porque as cervejarias ainda não... As que tem ali, ainda tem aquele lance meio galpão, tanque, e sem uma estrutura para receber o turista, no caso. Sabe que lá em Amsterdã, isso eu descobri no último dia antes de vir, que existe uma rota que você faz dentro da cidade, que é isso, você vai em alguns bares, algumas cervejarias, e quando você termina a rota, termina num determinado bar até, não é numa cervejaria, tu ganha uma camiseta comemorativa, não sei. Em cada lugar que você vai, você ganha um... Mas isso tem em muitos lugares. E tu termina sendo premiado, tu ganha uma camiseta. Mas... Eu fui em quase todos, se eu soubesse que ganhava a camiseta, faltou 1 ou 2 bares. Mas, por exemplo, em Blumenau, tá? Em Blumenau, ali na região de Blumenau, tem a rota cervejeira. Tu vai a Gaspar, tu vai a Pomerode, sabe? Tu visita as cervejarias. Ali em Porto Alegre é uma coisa meio insólita, assim, uma coisa não é muito comum, ter 11 cervejarias num raio tão pequeno. Mas eu já falei, inclusive, para vários cervejeiros, que eu, graças a Deus me dou com vários deles, que tem que também ter uma estrutura mínima para receber o turista, sabe? Sim. Porque cerveja artesanal é sim uma coisa que como eu vou dizer, que fomenta o turismo local, sabe? Mas tem que receber bem o turista, né? Mas eu acho que chegaremos lá. Ao menos a cerveja, isso aí não tenho o que dizer, né? Estamos muito bem servidos, tanto das cervejas gaúchas, né, feitas e criadas aqui, como das paulistas que vêm aqui fazer, né? Excelente cerveja. Excelentes cervejas aqui no Rio Grande do Sul. Enquanto a gente termina aqui as nossas cafuzas, né, vamos escutar mais um pouquinho do som acústico do Decoders. Pensava